Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Deixa-me só pôr aqui o título da live. Como é que se coloca isso agora? Está aqui. 3 pilares da mudança. Muito bom dia. Boa terça-feira. E vamos lá começar. Bom dia, bom dia, bom dia. Espero que estejam todos bem preparados para mais um pouco de informação. E como nós dizemos sempre, nós que agora estou a falar em terceira pessoa, que chique, tudo o que é falado aqui, não levem a peito, não levem a mal, não tentem perceber se é certo, se é errado. Simplesmente compreendam como informação. Se fizer sentido, por favor, pratiquem, apliquem. Não quero que vocês digam que eu estou certo, quero que vocês pratiquem e vejam a vossa vida. E se não for para vocês, sigam em frente, não percam tempo. Existe muita gente a passar informação e cada um está a vibrar em cada vibração e daquilo que precisa. Portanto, tudo que eu falo-vos aqui é a minha experiência. Nada mais é do que isso. É a maneira como eu constato a minha vida, é a maneira como eu pratico, como eu vivo. E que de alguma forma me ajuda as pessoas que estão à minha volta, que precisam e que me pedem normalmente ajuda, os meus alunos, os meus mentorados. E eu passo essa informação para vocês, mas não quero que a levem como se o Miguel diz, é porque... Não, simplesmente absorvam, observem, pratiquem e vejam aquilo que faz sentido e não faz sentido para vocês, ok, pessoal? Porque chega de viver assim, é para abrir as palinhas, está bem? E não existe uma verdade. Existem experiências que o ser humano tem e cada um vê à sua maneira, com as suas crenças, com os seus valores. Há umas que vão dar para ti, há outras que não vão dar, portanto, tudo bem, amigos, na mesma, e bora lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre os 3 pilares da mudança. Vai um pouco de encontro com aquilo que nós falámos ontem sobre o propósito. Vocês lembram? Eu até deixei a live de ontem disponível aqui sobre o propósito que nós precisamos desenvolver. Os 4 pilares de propósito, que era a nossa disciplina, as nossas práticas, o nosso autoconhecimento e, acima de tudo, compreender a lei da reencarnação. Sem isso, muito dificilmente tu vais conseguir desenvolver um propósito sustentável nos teus valores, nos teus princípios e, acima de tudo, que vão de acordo com aquilo que tu queres e acreditas. Foi o que nós falámos ontem. Se não viste a live, ela está no YouTube disponível, ou mesmo aqui no TikTok, ela também está disponível. Foi o meu anterior vídeo. E já sabem, qualquer pergunta, questão é só fazerem. Se eu não responder aqui, é normal, porque eu foco-me a ver e sem a Juju ao lado, eu dificilmente vou conseguir ver as vossas perguntas, mas vou ter um bocadinho de atenção a olhar para ver se conseguimos chegar lá. Então, o que nós vamos falar hoje? Sobre os 3 pilares da mudança. Vocês já tentaram alguma vez mudar de vida? Vocês já compreenderam que sempre que se fala em mudança, que agora até parece clichê, é algo difícil, é algo desconfortável, é algo que a maior parte das pessoas à vossa beira não vão ver isso com bons olhos. E então porquê? Porque mudança requer que eu ganhe consciência sobre a situação atual da minha vida, que eu compreenda que ela não vai de acordo com aquilo que eu verdadeiramente quero, ou seja, vai de acordo com os meus valores, com os meus princípios, com a maneira como eu vejo o mundo, e que, ao tomar essa mudança, eu compreendo conscientemente que a minha vida vai ter que alterar. E então vão surgir estes 3 pilares que nós hoje vamos falar. E o último vai mesmo de acordo com o porquê de tu te sabotares da mudança. Porque mudança não é simplesmente tu dizes intelectualmente: vou mudar, hoje acordei motivado, hoje vou treinar. Hoje vou treinar. Não, não funciona assim. Porque amanhã vais acordar mal disposto, vais ficar sem energia e acabou a mudança. Ou melhor, que é a coisa mais perigosa nesta nova era, que é, tu começas algo, passado 2, 3 semanas vais para outra coisa, passado um mês vais para outra coisa, estás sempre a saltar de coisa em coisa. Se isso te acontece, eu devo te dizer que o teu cérebro está doutrinado para um novo.
seja, ele está viciado nos estímulos, na dopamina de conhecer algo novo e fazer algo novo. Portanto, ele não consegue aprofundar nenhuma questão. Claro que isto a ver séries é até engraçado, isto a comer comida diferente é até engraçado, mas quando se trata de falar de profissional, de relacionamentos, tu não vais conseguir ter consistência e manter algo por muito tempo. Porque tu ficas viciado no novo, tu não consegues resolver os problemas, começam a vir problemas a mais, tu não tens capacidade emocional para aceitar o tédio, ser sempre a mesma coisa. Então, Miguel, eu passo por isso, o que é que eu tenho que fazer? Tens que doutrinar o teu cérebro a princípio, meio e fim. Começa algo, mantém algo e acaba. Começa a lavar a louça, lava bem a louça e limpa a louça. Começa a arrumar, arruma totalmente e organiza-te. Ou seja, começa a fazer pequenas tarefas de princípio, meio e fim. Para quê? Para obrigar o teu cérebro a começar a automatizar e a perceber que algo que começas mantém-se e tem que acabar. Porque senão tu vais estar sempre viciado no novo. E isso impossibilita tu de teres uma mudança verdadeira e consistente na tua vida. Por isso é que é importante ter o propósito que nós falámos ontem. Eu, com um bom propósito, sabendo quem eu sou, o que é que eu quero e qual é o plano, que foi aquilo que nós falámos ontem, tu consegues perceber como é que tu vais fazer a mudança e como é que tu vais aguentar essa mudança. Então, o primeiro pilar que eu quero falar contigo, o que é que eu escrevi aqui? Ok. Para haver uma mudança, tens que fazer-te uma pergunta. Vontade. Tens vontade de mudar? Ai, Miguel, que pergunta estúpida. Claro que eu tenho vontade de mudar. Será? Será que tu queres um corpo melhor porque viste o teu vizinho com um corpo melhor? Será que queres um corpo melhor porque até viste 2, 3 filmes em que as pessoas estão todas em boa forma e percebeste que treinar faz bem à saúde, faz bem ao corpo e tu decidiste ir treinar? Ou será que tens mesmo uma vontade de que eu preciso treinar porque o meu corpo precisa de ficar mais forte, mais flexível, com mais consistência e preciso ter mais saúde? Como é que será que está a tua vontade? Será que a vontade é tua? De tu queres ir treinar? Ou é a tua mulher que te fode a cabeça para tu ires treinar? São os teus amigos que te fodem a cabeça para tu ires treinar. E treinar, estou a falar de jogar futebol, jogar qualquer desporto, ginásio, artes marciais, qualquer coisa. Estou a dar um exemplo de treinar. Pode ser de um trabalho, pode ser de qualquer coisa. De ir a um jantar de família. Como é que está a tua vontade em fazer aquilo que tu dizes que queres fazer? Boa? Má? Porque repara, isto é mais pura verdade. Ninguém vai poder fazer por ti. Esquece. Eu, como mentor, posso ajudar-te a transformar a tua vida, mas eu não posso ter vontade por ti. Tu tens de ter vontade. Porque quem vai passar pela mudança, pelo desconforto, pelas atrofias do teu sistema, és tu. Quem vai ter que acordar contigo, és tu. Quem vai ter que estar com essa mente, és tu. Portanto, pergunta-te, eu tenho vontade? Eu, por exemplo, quando estava na escola, que tirei foi um desafio acabar o 12º, um desafio enorme, porque eu não conseguia ter vontade de aprender aquelas tretas. Aquilo não me dizia nada. E devido a eu não ter essa vontade, eu prolonguei e criei outro tipo de caracterização, de que sou mau aluno, tenho má memória, não sou inteligente, quando depois percebi mais tarde que isso é totalmente o oposto. Mas, ou seja, eu não tinha vontade, era algo que vinha aqui dentro, porquê? Porque eu não tinha um propósito, eu não sabia claramente porquê que eu havia de fazer aquilo. Porquê que eu tinha de tirar aqueles cursos e depois fui para a universidade e foi exatamente o mesmo, desisti. Ou seja, eu quero-te fazer essa questão. Tu tens vontade naquilo que tu queres fazer, queres mudar de vida, queres mudar de trabalho, queres ter um relacionamento verdadeiro, significativo, queres ter saúde, mas tu tens vontade. E se tu me respondes, bom, tenho sim, e então porquê que não estás a fazer? Porque não tens vontade. Eu quero que tu compreendas, imagina, como eu agora te fazer assim uma pergunta. Miguel, tu és mecânico, tu desde quando é que querias ser mecânico? Olha, eu desde pequeno, como o meu pai me dizia, quero que tu sigas os nossos passos, que tu sejas mecânico. Ou seja, eu sempre quis ser mecânico, desde pequenino. Ou seja, é a minha vontade ou é a vontade do meu pai? Tu vais dizer, é óbvio que é a vontade do teu pai. Pronto, então eu quero que tu vejas na tua vida se essa tua vontade é tua ou é emprestada.
certo? A vontade que tu tens é tua ou é emprestada? Porque para ter uma mudança, eu preciso ter consciência de que eu preciso ter vontade. Eu preciso ter vontade de acreditar em mim. Eu tenho uma vontade imensa de acreditar em mim, de transformar a minha vida diariamente e de passar essa energia para os meus alunos, para os meus mentorados, para os meus clientes. Ou seja, é algo que eu próprio estipulei aqui e aqui. Não foi a minha mamã que me disse. Não foi os meus amigos que disseram, olha, tu devias fazer isto. Porque até quando vocês começam a viver o vosso propósito, que é aquilo que falámos ontem, ninguém à vossa volta vai compreender. Muito dificilmente as pessoas vão nos apoiar, a não ser que sejam pessoas com um nível de consciência maior. Portanto, é uma boa questão. Como é que está a tua vontade? Boa? Má? Estás com energia? Não estás? Segundo pilar. Eu vou pôr aqui um visto na vontade. Segundo pilar. Decisão. Eu quero que tu tomes uma decisão. Porque não adianta nada tu teres vontade, tu teres empenho, tu teres energia, tu teres tudo à tua volta para te ajudar. Se tu não tomares uma decisão. Como a palavra indica, decisão. Cisão é um corte permanente. É uma cisão. Tu precisas tomar uma decisão. Eu, Miguel, tomei uma decisão lá atrás de que eu queria viver por conta própria, criar a minha própria empresa e trabalhar com autoconhecimento, espiritualidade e ajudar as pessoas. Eu tomei uma decisão lá. Como é que eu ia fazer? Vai funcionar, mas eu preciso tomar uma decisão. E eu quero que tu compreendas que uma decisão acarreta, e nós depois vamos falar no terceiro ponto, que é o que a maior parte de vocês bloqueia. Vocês, quando digo vocês, não és tu, é nós, os seres humanos. Que se tu não tomares uma decisão, tu não vais conseguir avançar. Tu não vais conseguir prosperar. Tu não vais conseguir desenvolver saúde. Porquê? Porque o teu cérebro vai-te mandar uma ordem e a tua mente vai ficar sempre a pensar no A, no B, no C. Lembra-te daquilo que eu falei no início, aquelas pessoas que começam as coisas e não acabam, começam outra coisa porque estão viciadas no novo, naquilo que é estimulante, naquilo que dá dopamina, naquilo que lhe traz, eu sinto-me viva a fazer isto, depois, já não quero isto, mas isto, porque nós estamos numa era que existe acesso a muita informação e a muito estímulo, só que tu precisas tomar uma decisão. Tu consegues estudar a mesma coisa durante um mês, tu consegues ver a mesma palestra durante um mês, tu consegues durante um mês escrever exatamente as mesmas coisas, para que tu cries uma clarificação na tua mente, para que tu consigas sentir aquilo que tu estás a vibrar e consigas criar a realidade dentro para fora, daqui de dentro, criar um plano, tu consegues ter essa decisão. Pois é. E agora vamos entrar. Eu quero que tu percebas assim, destas duas formas. A decisão que eu estou a tomar é minha ou é dos outros? Outra vez, Miguel. Outra vez dos outros. A decisão é tua ou é da outra pessoa? Essa decisão que tu tens que tomar e que tu sabes que vais ter que tomar, ela é antiga ou é nova? É algo que já te... eu sempre quis fazer isto. Já há 10 anos tenho esta ideia de querer fazer este tipo de trabalho, de querer um tipo de relacionamento, de querer este tipo de roubo. Isso é uma decisão tua ou é do outro? É algo novo que está a surgir agora em ti, nos últimos tempos, ou é já algo antigo? Miguel, para que é que isso interessa? Para tu perceberes se tu estás a bloquear, se tu estás a procrastinar, se tu estás a fazer com que tu não tenhas resultado, a sabotar-te. Porque se é algo que eu já tenho aqui há 10 anos, é a minha vontade, é esta, e eu decidi que quero fazer isto e não estou a fazer, é porque existe autossabotagem. É porque de alguma forma as minhas crenças de capacidade, as minhas crenças de imagem, as minhas crenças de identidade estão a bloquear isto. A minha falta de visão ou amor próprio está a bloquear essa área. Portanto, eu quero que tu percebas se a tua decisão é tua, ou é para o bem dos outros, se é nova ou é antiga. E então? Quero que tu compreendas isso. Porque isto parece uma coisa simples, uma coisa
Mas eu estou-te a dar aqui uma aula, estou-te a dar aqui uma sessão, uma consulta. E se tu conseguires responder essas 3 coisas, isto vai abrir muita coisa na tua vida. Porque tu começas a ter consciência da conversa que está aqui dentro e do bloqueio que está aqui dentro. Então, vontade. Eu preciso perceber que eu preciso ter vontade. Eu preciso de combustível. O meu carro não vai andar sem combustível por muito que eu queira. Ou seja, eu preciso de vontade. Eu preciso tomar uma decisão. Porque quando eu tomo uma decisão é definitivo. Já não há o quê? Questionamento aqui. Não existe questionamento aqui na mente do Miguel sobre se este trabalho funciona, se não funciona, e se vais à falência, e se não tens clientes, e se não funciona, e se as pessoas começam a não querer, e se começam a dizer que tu és mentiroso, e andas... Isso não existe, porque já tomei uma decisão lá atrás. Independentemente do que acontecer, eu vou dar um jeito. Porque eu vou passar por aquilo que eu tenho que passar. Eu só vou colher aquilo que eu estou a semear. Tudo o que vem para a minha vida, seja de bom, seja de mau, é porque eu mereço isso. E tenho alguma coisa a aprender com isso. Lembra-te da lei que nós falámos ontem. Reencarnação. Tudo é uma experiência. E se tu estás a receber merda, é porque tu estiveste a semear merda. E tu precisas de compreender o que é que a merda te quer dizer. E não te vitimizar, justificar, culpar o outro, mas sim assumir a responsabilidade de tornar-te adulto, ser original e ser genuíno, alegre, para ver a situação e ultrapassá-la. Portanto, vê se a vontade está alinhada com a decisão. Porque nós precisamos de tomar uma decisão. Porque a seguir vem o 3º pilar, que é o mais fodido, que é permissão. Tu permites-te viver os teus sonhos? Tu permites-te viver isso que tu estás a decidir? Olha para a tua vida sem floreados, sem responder automaticamente com o teu ego. Se tu hoje vives a vida dos teus sonhos, aquilo que tu queres, aquele desejo que está aí dentro, essa vontade, essa decisão que tu queres tomar, se tu vives isso hoje, o que é que ia mudar na tua vida? Deixa aqui nos comentários. O que é que ia mudar na tua vida? Imagina assim, Miguel, se tu neste momento estivesse a viver aquilo que tu idealizas, certo? Eu, sim. O que é que ia mudar na tua vida? E é isso que eu quero que tu te perguntes. Se tu vives o teu sonho, o que é que ia mudar? E vivo, claro que... E vivo. Ou seja, eu quero que tu compreendas que... Imagina assim, eu queria ganhar 20.000 euros mensais, estar numa casa com um grande espaço, num jardim, os meus cães a correr de um lado para o outro, ia ser maravilhoso. Mas tu compreendes que se eu tiver a viver essa vida, eu vou ter que retirar certas pessoas da minha vida, certas pessoas tóxicas, e que se calhar se eu começar a viver a minha vida de sonho, eu vou-me separar do meu marido, eu vou-me separar da minha mulher, eu vou abandonar aqueles meus amigos porque eu sei que eles me fazem mal. E eu compreendo que a minha permissão de estar na atual vida que eu tenho é devido a eu me sabotar nesse caso. Porque se eu começar a ser mais independente, eu não vou conseguir estar à beira desta pessoa. Porque eu neste momento dependo do dinheiro dela. E inconscientemente, se eu começar a ganhar mais dinheiro, os problemas vão aumentar e eu vou abandonar aquela pessoa, mas eu não a quero abandonar. Portanto, eu só volto e não recebo dinheiro. Vocês conseguem compreender isso? Nossa, o panda está enervado. Meu Deus, ele está tão enervado. Tu consegues compreender isso? Então, qual é a falta de permissão que tu tens na tua vida? O que é que eu quero dizer como permissão? Olha para o teu padrão, para o teu estilo de vida. Porquê que as coisas, quando tu queres mudar, começam a correr mal? Tem que haver aí um padrão. Vou mudar de trabalho. Acabou. A partir de hoje eu vou mudar de trabalho. Vem o marido. Fui despedido, mulher. O meu filho ficou doente. A minha mãe precisa de uma operação. Não me vou despedir porque se eu me despedir pode faltar dinheiro e eu preciso quem sou eu para estar agora a pensar em mim com as pessoas todas mal à minha volta. Ou seja, tu começas-te a sabotar. O teu nível de permissão é tão baixo que começam a acontecer coisas à tua volta para te sabotar. E tu não tomas a decisão. Ou seja, já perceberam que sempre que vocês tomam uma decisão, seja
trabalho, seja em relacionamentos, seja em saúde, seja em qualquer merda, a vossa vida começa a correr mal. Vocês já perceberam isso? Chama-se isso decisão. Quando eu decido uma coisa, a minha falta de permissão vem ao de cima. Tudo aquilo que eu me saboto diariamente vai começar a vir ao de cima. Vocês já compreenderam isso? E isto não é brincadeira. Portanto, eu quero que tu percebas que, se calhar, tu não tens a vida que tu queres, tu ainda não consegues tomar uma decisão porque tu não tens permissão para isso. Quantos de vocês aqui dizem: ai, eu sonhava até... Ai não, nem vou sonhar, que vergonha. Nem vou dizer isto que eu queria. Aí eu nem sinto quem sou eu para merecer ganhar 2.000 euros mensais e estar a trabalhar à beira de casa. Não, eu tenho mesmo que apanhar um autocarro, passar 1 hora no trânsito. Quem sou eu para ter um relacionamento onde a pessoa me ama? Foda-se, é só broncos, é só parvalhões. Como é que... Já tenho sorte do meu marido não me bater. Quantos de vocês têm este tipo de narrativa interna? Quem sou eu para ter paz interior? Ou para me conectar espiritualmente? Quem sou eu para ter uma voz para falar? Quantos de vocês têm estas sabotagens diariamente? Porque o que não me faz neste momento viver a vida que eu quero é falta de permissão. Só. É eu não aceitar isso. Não é falta de conhecimento. Se vocês reparam na vossa vida, não é falta de conhecimento. Nós estamos numa era onde existe diversos, milhares de formas de tu teres conhecimento. Vais ao ChatGPT, já não precisas de ir para uma biblioteca. Tu queres aprender a meditar, já não precisas de ir para a Índia. Tu queres aprender sobre ciência, tu já não precisas de ir para uma universidade. Tu podes pegar tudo e começar a estudar de casa. Ou seja, não é falta de conhecimento. Falta de vontade? Talvez. Mas não é falta de conhecimento. Então, o que é que vai mudar? Se não é falta de conhecimento, se eu sei como criar um perfil, começar a fazer publicidade nas redes sociais, conseguir falar, então qual é o problema? Se não é falta de autoconhecimento, então é falta de quê? Se não é conhecimento, é falta de permissão. Eu não me permito ser feliz. Eu não me permito olhar para mim sem olhar primeiro para o outro, porque eu estou programado em primeiro tratar dos outros do que tratar de mim. Porque senão é egoísmo. Eu tenho uma coisa para dizer. Egoísmo não é tu olhares para ti, dedicares o teu tempo a ti e focares a tua energia em ti. Egoísmo é tu veres o teu vizinho com um telemóvel novo e tu queres aquele telemóvel para ti. Tu queres aquele carro, tu queres aquela casa, tu queres aquela paz. Porquê? Porque tu não consegues perceber que tu consegues criar isso. Portanto, tu precisas mentalmente, psicologicamente, de ter a vida daquela pessoa para te sentir satisfeito. Certo? Ou seja, onde é que está a tua permissão para tu teres uma vida extraordinária, uma vida com paz, uma vida com significado, uma vida onde tu vives comprometido com o teu propósito? Eu tinha esse bloqueio até há pouco tempo. Há uns meses atrás, que acho que até já falei aqui em umas lives, o meu dinheiro não passava de X, eu não ganhava X porque eu sabotava e perdia os clientes todos. Porquê? Porque quando eu me apanhava com muitos clientes, eu começava a reclamar. Não tenho tempo para mim, e estou sempre a trabalhar, e isto não faz sentido, eu preciso ter tempo para mim. Eu começava a sabotar e os clientes começavam a desaparecer até eu ficar confortável. Até que chegou um dia e eu perguntei-me, foda-se, não foi isto que tu pediste? Ajudar pessoas, trabalhar com aquilo que tu gostas, então porquê estás a reclamar? E veio uma ideia à cabeça. Depois, num domingo a seguir, eu fui à casa dos meus pais almoçar. E vejo aquela discussão toda e percebi, pois, eu tenho a programação do meu pai. Tudo que tem a ver com trabalho é reclamar. Só que ele reclamava do trabalho dele. E eu, em pequenino, absorvia aquilo que trabalho, discussão, trabalho é mau, trabalho tira tempo. Então eu andava com aquele padrão dentro de mim. Eu não me permitia crescer mais financeiramente, prosperar, ter mais clientes, porque eu sabotava aquela merda. Por causa daquela programação. E mudou completamente. Não tinha mais conhecimento, não tinha mais nada a acrescentar, não estava a fazer mais isso. Simplesmente eu mudei a minha perspectiva. Eu tirei aquela crença limitante. Eu permiti-me viver a trabalhar, a perceber que o trabalho é algo que é maravilhoso. Algo que vai mostrar aquilo que eu estou a fazer, algo que eu vou me empenhar e vou ajudar o outro. Vejo o trabalho como um complemento de quem eu sou. Ou seja, eu mudei isso. Ou seja, o que é que tu não andas a permitir na tua vida?
As mulheres são uma merda, os homens são uns porcos, sempre que atraio gente que é uma merda. Tenho um namorado, é um porco, depois vem outro. Ou seja, o que é que tu não andas a permitir na tua vida? O que é que à tua volta mostra-te que isso é a realidade? E tu tens que mudar isso. Tu tens que ver isso em ti. Não é o outro que vai perceber isso, não é o outro que te vai ajudar. És tu com a tua vontade, tomando uma decisão para a tua vida e tu percebes isso. Eu tenho falta de permissão. Quantos de vocês às vezes chegam ao final do mês, olham para a conta, foda-se, 80 euros. Será que eu me esqueci de pagar alguma coisa? Vais ver a EDP, pago. Nós, pago. ATL, pago. Eu abasteci o carro. Não, está, foda-se. E pumba, vem alguma coisa, acontece e leva-te o dinheiro. Porque não há permissão. Tu estás habituado àquele ram, que qualquer coisa que seja diferente, recebe o 13º mês, caralho, ou vem o carro, vem a seguro, vem férias. É falta de permissão. Então, eu quando quero fazer uma mudança estrutural na minha vida, quando quero mudar de vida, não é só mudar de vida. Ai, tu muda porque tu consegues, tu fazes tudo. Não funciona assim. Tu idealizas, tu fazes tudo. É culpa tua estás assim. Às vezes não é. É a programação que não te deixa avançar. É o teu karma que não te deixa avançar. E tu precisas estruturar isso. Por isso é que eu faço estas lives com pequenas coisinhas. Tens de ter vontade. Tens de ter uma decisão. Para tu veres qual é o teu nível de permissão. Qual é o padrão que tu tens de vida. Bem, sempre que eu tento alguma coisa nova, foda-me. Sempre que eu tento mudar de trabalho, foda-me. Sempre que eu tento mudar de namorada ou mulher, foda-me. Sempre que eu tento ganhar saúde, foda-me. Ou seja, há aqui um padrão. Porquê que isto acontece? Porquê que sempre que eu vou falar aos meus pais sobre algo que eu quero fazer, eu saio de lá a não querer fazer as coisas? Porquê que sempre que eu vou falar com os meus amigos, eu saio de lá ainda pior? E tu vais percebendo e reconhecendo os padrões. E tu vês, então é aqui que eu me saboto. Eu tenho que afastar estas pessoas, eu tenho que começar a estudar coisas de acordo com isto, para quê? Para tu começares a criar uma nova narrativa, uma nova vibração, novas programações. E isso dói. Isso é desconfortável. Por isso é que tu precisas tomar uma decisão. Porque quando eu tomo uma decisão, vou começar a fazer lives. Ai, Miguel, mas tu gaguejas. Ai, Miguel, mas tu não sabes falar muito bem. E se as pessoas começam a fazer perguntas e tu não sabes responder? E se começa a acontecer isto e aquilo? Começa uma narrativa e tu tomas a decisão. Vou fazer a live. E ponto. Foda-se, vou fazer. E é aí que tu vais ver o teu nível de permissão. Tu vais encontrar uma estrutura, uma historinha que se vai encaixar perfeitamente na tua situação e tu vais parar de fazer. Então, quando tu desistes, volta ao padrão antigo e torna tudo exatamente. Tu tens os sentimentos a querer mudar, mas as tuas emoções sabotam-te. Por isso é que é importante tu aprenderes a tomar uma decisão, a permitir isto, a ver onde é que está o teu nível de permissão, e com isto tudo aprendes a estar no momento presente. Quanto mais tu consegues puxar a tua consciência para o momento presente, tu vais distanciar do teu ego e vais conseguir mudar. Porque a chave está no momento presente. Qualquer mudança estrutural na tua vida financeira, na tua vida espiritual, na tua vida de relacionamentos, na tua saúde, tem a ver com tu estás no momento presente. Tudo isto que nós estamos aqui a falar, valida. Aquilo que nós estamos a falar ontem é tudo válido, mas se tu não conseguires estar no momento presente, aqui e agora, muito dificilmente tu vais conseguir. Porquê? Porque quando eu estou no presente, eu não estou a usar o meu ego, certo? Se eu não estou a usar o meu ego, eu consigo estar mais presente. Se eu estiver aqui dentro, eu estou a usar ou o passado ou o futuro, ou seja, eu estou a criar ansiedade ou depressão ou frustração. Portanto, é importantíssimo eu ficar no momento presente. Fiquem presentes. Se alguém tiver alguma pergunta, bom dia, Madalena. Acho que não está a dizer a verdade, família é de pior. É porque aquilo que eu costumo falar, caso vocês não saibam, para que vocês comecem a perceber como é que funciona a realidade. Família eu escolho. É aquela família de onde eu venho e eu honro. Se eu honro, não quer dizer que eu tenha que ficar com eles. Tenho que os honrar, não tenho que levar com eles o dia todo. Toda a nossa família são nossos inimigos. Ok? Porquê? Se eu estou numa
linha de reencarnação, se eu sou um espírito a vencer uma experiência humana e vamos buscar aquilo que eu fui falar ontem, quer dizer que eu estou aqui numa aprendizagem a tornar uma pessoa mais verdadeira, a voltar outra vez a ser amor, amor incondicional, amor próprio, a ser altruísta, a ser verdadeira, a usar dos meus bens, a usar das minhas faculdades para fazer o melhor, para o outro, para toda a minha volta, certo? Logo, se eu tenho tretas com certas pessoas ao longo das vidas, quando eu desencarno, como é que eu vou soldar essas tretas? Como é que eu vou transformar esse ódio em amor? Tenho que nascer na mesma família. Ou seja, eu vou nascer numa família onde foi a minha mulher que me traiu, foi o meu irmão que me matou, foi aquele homem que me violou. Para quê? Para que eu consiga começar a amar aquela pessoa. E aquela pessoa a mim. Para que uma pessoa comece a tratar desse karma e desse ódio. Só assim é que nós começamos a perdoar. Portanto, se estás numa família em que tu dizes isto aqui parece meu Deus, está sempre tudo aos berros, está sempre tudo a discutir, puta que pariu, não gosto nada destas pessoas. É normal. Porque nós temos a tendência, se reparares, a sociedade faz tudo ao contrário, de nos vincular. Se nasceste aqui é família tens de ficar, e tudo unido, e tudo junto, e tudo... Eles vão para o caralho, tu vais para o caralho. Eles têm uma vida de inferno, tu vais ter que ter uma vida de inferno, consoante a tua permissão. Quando tu compreendes que estás numa reencarnação e quem está a reencarnar contigo é exatamente aquelas pessoas que tu tens que aprender a amar, tu vais começar a perceber que eu, para amar estas pessoas, eu tenho que honrá-las. E eu, para as honrar, eu tenho que aceitar como elas são e viver da forma que eu quero, ou seja, haver uma separação. E eu respeito, eu honro tudo o que vem dali. Eu respeito porque eu sou um reflexo daquilo e eu escolho ser diferente, mas a minha família é quem eu escolho estar. Neste momento é a minha mulher, é os meus filhos, e eu honro a minha família, mas não quero estar com eles. Vocês conseguem perceber a diferença? Isto é um grande avanço para a tua permissão. Tu conseguires fazer isto é um grande avanço para a tua permissão. Ter coragem de ser genuíno. Ter coragem de ligar o foda-se, como se costuma dizer, não é? Portanto, o que é que eu estava a falar? Ok. Quando tu compreendes que a tua falta de permissão tem muito a ver com o teu padrão, certo? Então o que é que tu andas a fazer na tua vida que tu sabes que não é certo? O que é que tu andas a fazer simplesmente para agradar o outro? Simplesmente para manter as coisas fixas? Só que tu não consegues ainda criar uma ligação de que é devido a esta escolha, é devido a esta forma como eu levo a vida, que a minha vida não muda. Porque é tudo um padrão. Lembra-te daquilo que nós falamos anteriormente. Não é o conhecimento que vai transformar a vida. Já foi. Há 50 anos atrás, quem tinha conhecimento, meu Deus. Agora o conhecimento ajuda-te a fazer isto, sim. Mas não é o conhecimento que te vai travar de tu criares o teu negócio. Tu criares uma boa estrutura, tu criares uma boa família. Porquê? Porque agora tem a ver com aquilo que tu vivas. É a tua permissão. Porque não adianta saber que eu mereço, eu posso criar 10.000 euros mensais, eu posso ter uma vida de luxo, mas eu não me permito. Porque, dinheiro é mau, eu sou espiritual, o que é esse dinheiro? Dinheiro não. Isso Deus vai ficar... Ou seja, vai depender das permissões que tu tens aqui dentro. Isso não são crenças, Miguel, de certa forma sim, são padrões, são crenças, tudo junto. Portanto, o que é que eu quero que tu faças? Pega nisto, aí em casa, e quero que tu escrevas o que é que tu queres. Não como ontem, que nós estávamos a falar ontem, mas aquilo que tu idealizas, os teus sonhos. Eu gostava de ter o corpo assim, gostava de ter esta saúde, gostava de ter um homem ou uma mulher assim que me dê. Escreve isso. E depois viu como é que tu te sentes ao falar aquilo. Vais ver o que vai acontecer isto. E eu vi com 20.000 euros mensais. É mentira, não consegues. Eu mereço uma mulher linda, cabelo longo, corpo assim, assim, assim. Olha para esta testa, olha para estes braços, nunca vou conseguir ter um... Tu vais perceber a conversa que está aí dentro. E é essa a falta de permissão que tu tens. É a tua autoimagem. É as tuas crenças de identidade. E é aí que tu podes estudar,
Tu podes ação, motivação, empenho, disciplina, mas tu não mudas a permissão. Queres ver outra, por exemplo? Eu não consegui entregar no meu relacionamento. Nunca consegui. Como é que se há a dizer isto? Entregar e eu confio em ti. Nunca consegui. E tinha esse sentimento e sentia mal. Eu não consegui entregar 100%. Porquê? Porque eu não tinha permissão para isso. Porque no meu inconsciente, sempre que eu me entregava a 100%, ficava sozinho. Sempre que eu me entregava, ficava abandonado. E depois fiz umas coisas, umas regressões, e percebi um momento exato da minha vida em que toda a gente estava à minha volta, morreu, e eu fiquei sozinho. E aquilo vinha. E era exatamente aquele sentimento que eu tinha quando estava nos relacionamentos. E relacionamento não estou a falar só de namoro, estou a falar de amizades e de tudo. E quando aquilo veio ao de cima, chorei e agora mudou completamente. Não foi o conhecimento que mudou, foi a minha permissão. Eu permiti-me entregar, porque compreendi o porquê. Ou seja, é muito importante vocês fazerem este exercício. Vocês perceberem que, de alguma forma, não é a minha disciplina, não é as minhas práticas, não é o meu conhecimento, não é eu ser boa pessoa, má pessoa, não é eu não tentar. Tem a ver com a minha permissão. Eu permito-me ser feliz. Eu permito viver de acordo com os meus valores. Segundo o Miguel, o que nós fizemos ontem, então, como é que é viver com propósito? Em que tu tens que compreender, tu tens que ter disciplina, tu tens que ter conhecimento, tens que ter práticas, tens que ter a lei da reencarnação bem estipulada aí, certo? Para que tu compreendas quem tu és, o que é que tu queres e qual é o plano. Simples. E agora vem a parte da permissão. Tu permites esse plano? Tu permites esse sonho florescer? É complicado, não é? Porque tu vais perceber que o único inimigo que tu tens és tu. A única pessoa que está impedido de tu cresceres és tu. Ai, Miguel, não é nada, é os encostos, é os meus amigos, é a inveja, tudo. Sim, tudo ajuda, mas quem tem a seta apontada és tu, para ti. Porque não te permites. E como é que eu me começo a permitir, Miguel? Já te expliquei. Vais escrever o que é que tu queres, não da forma como ontem, mas o que é que tu idealizas como sonho, aquilo que verdadeiramente tu gostavas. E vais ver como é que tu te sentes a falar sobre isso. Constrangimento, vergonha, é impossível. E é isso que tens de trabalhar. Então como é que eu... Pronto, Miguel, eu percebi que tenho estes padrões, e agora como é que eu trabalho isso? Vais fazer o oposto. Tudo o que tu tens de negativo, nesses sentimentos, vais para o oposto. Eu sou merecedor, e eu prospero diariamente, e eu acredito em mim e no meu trabalho, eu acredito em mim, e vais fazendo isso ad infinitum, até tu tornares um processo mental, prático, repetitivo, em que isso muda a tua permissão. Ai, Miguel, mas isso dá muito trabalho? É, dá. Dá muito trabalho. Muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho, muitos cadernos para escrever. Mas como é que tu queres conhecer? E é aquilo que eu te disse hoje, qual é a tua premissa de vida? Tu vives aqui dentro, certo? Tu vives aqui dentro. A coisa mais importante para ti tem que ser isto. Mente, vibração, espírito e corpo. Porque o corpo é o templo do espírito e a mente é o autocarro ou o caminhão ou o carro do teu espírito. Se tu não tomas cuidado com isto e tu não começas a nutrir isto, vais nutrir o quê? Isto é importantíssimo. Portanto, eu vou acreditar que tu te dás prioridade e tu vais começar a perceber esses padrões todos e a retirá-los. Dá muito trabalho, dá. É a repetição. Ou tens outra forma mais simples, que foi a minha forma, que é a que eu também ensino aos meus alunos, através da meditação. Ganhas consciência sobre ti mesmo e começas a retirar bloqueios com a meditação de interiorização, começas a tirar bloqueios, começas a expandir a consciência, começas a ganhar gratidão e empatia sobre as coisas e começas a aceitar o momento. Só que isto é para quê? Para uma pessoa em si. Porque
Meditar é sinal de que vai haver festa aí dentro. Vai haver sofrimento, vai haver dor, vai haver raiva, vai haver aí um festival, meu Deus. Estás pronto para aceitar essas dores? Estás pronto para chorar? Para ser desconfortável, doloroso, lembrar-te de coisas que tu já nem te lembras, que é para não te magoar, mas está aí no teu subconsciente. Porque meditação é trazer-te para a realidade. Tens essa forma, meditação, hipnose e repetição. Eu estou-te a ensinar mais simples para o ser humano, que é a repetição. Escreve aquilo que nós falámos e repete o contrário, até tu criares um piloto interno e mudares essas crenças. Ou vai direto, vai pela meditação, que é aquilo que eu ensino. Também. É ganhar consciência sobre ti. Só que dói. Aliás, qualquer uma delas dói, é desconfortável. Por isso é que eu amo o meu trabalho. Aquilo que eu vivo é um reflexo. Aquilo que tu vês da minha vida, aquilo que tu vês nos meus olhos, na minha energia, é um reflexo daquilo que eu pratico diariamente. Não há como enganar isso. Podes ser charlatão, falar o que tu quiseres, mas tu olhas na vibração, se és uma pessoa que te espera, tu olhas na vibração da pessoa e não há como enganar. E é por isso que eu amo este trabalho, porque tu podes vir para a minha beira. Ai, Miguel, eu medito, Miguel, eu estudo tanto, e a vida corre sempre mal. Olho para ti, para a tua energia. Amigo, não mente. Tu estás-te a enganar. E tu ensinas à pessoa o que fazer, tu vais ver se a pessoa faz ou não faz. Ou começa a adoecer, ou esta semana não pode vir, ou as práticas não entendeu, ou seja, tu começas a perceber que a pessoa começa-se a sabotar. E então nós vamos começar a trabalhar esse processo de autocura. Acabar com a sabotagem. Isso dá muito trabalho. Muito trabalho. Mas é fantástico, porque depois a pessoa tu sentes que é verdadeiro. Que realmente foda-se, era eu que me estava a sabotar. Realmente a minha falta de paz interior, a minha falta de esclarecimento, de prosperidade, eram crenças que estavam aqui dentro. É a minha forma de ver isto, é a minha identificação. E é bonito se ver quando tu vês uma pessoa a sair disso. Só que dá trabalho. Muito trabalho. Por isso é que este tipo de trabalho que eu tenho é para meio dúzia de pessoas. Para pessoas que querem uma transformação. Porque fazer aquilo que tem que ser feito não é para qualquer pessoa. Tu não vais conseguir pegar uma pessoa com uma consciência baixa e colocá-la a trabalhar. Ou a estudar. Portanto, é por isso que eu te falo, tu tens que aprender a ver a tua vontade, a tomares uma decisão e a ver o que é que tu permites e deixares o resto. Deixa cada um ser aquilo que tem que ser. Eu tenho aqui qualquer pergunta. Aqui. Fernanda, não entendi. Não sei se tu mandaste em si, mas ele promete muita coisa nova, mas já não me sinto a mesma. Não sei se falaste alguma coisa em cima que eu não entendi. Se é uma pergunta... Afinal, tem aqui muitas... É o que eu digo. Eu fico aqui... Dê-me 2 segundos que eu vou ver. Olha, o Júnior aqui, isto faz-me lembrar da roda da vida, a roda de Sansara. É exatamente isso, Júnior. É a roda de Sansara. É outra terminologia, é outro tipo de conversa que eu estou a dizer, mas é exatamente a mesma coisa. Só que isto não é hindu. Ora, vamos ver o que é que está por aqui. Isto faz-me lembrar a roda de Sansara. Bom dia, querido. Obrigado. Micaela diz que é verdade. A Malena diz, já me fizeste acordar, apesar de já estar desde as 6h20. Bem-vindo ao É o Dia a Dia, Madalena, é assim mesmo. Neste momento só quero dinheiro. Pronto, olha, a Micaela, não sei se está a brincar ou não, mas como é que tu vais ver o dinheiro, a tua permissão de dinheiro? O que é que na tua cabeça escreve? O que é que eu preciso fazer para ganhar dinheiro? Ou para criar dinheiro? Como é que se ganha dinheiro? E tu vais ver o teu tipo padrão. Ai, tenho que trabalhar muito. Ai, tenho que tirar um curso. Ai, tenho que ter uma renda extra. E tu vais percebendo, porque prosperidade não tem a ver em si com o dinheiro. É o ser e fazer, e o resultado é a forma como tu vês a grandeza em ti. Porque prosperidade é crescimento. Quando tu cresces em todos os níveis, inevitavelmente o dinheiro tem que crescer. E se tu tens falta profissional de dinheiro, quer dizer que existe aí escassez. Quer dizer que tu vês o mundo de uma forma competitiva, escassa. E como é que tu podes solucionar isso? Tens de começar a perceber. Ler livros como Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária, o Trade, que é ótimo. Para quê? É para vai-te pôr rica? Não, para tu começares a perceber a mentalidade de que ele fala, de prosperidade, e a tua mentalidade para tu veres a tua falta de permissão. E isso vai começar a jogar com o tico e o teco e tu vais começar a expandir. Comigo ajudou. Bom dia, bom dia, bom dia. Pronto, já estamos a chegar ali. Que convidado, eu enganei-me. Ai.
Estou aqui a fazer as neiras. Mas ele promete muita coisa nova, mas já não... Olha, Fernanda, não consigo compreender. Vamos continuar. Ou seja, se eu compreendo que preciso ter permissão na minha vida, então eu tenho que fazer um check-in aqui dentro. Eu tenho que estruturar tudo que está aqui dentro. Então, tenho a minha vontade? Tenho. Tomei uma decisão para a minha vida? Tomei. Então, qual é a minha permissão? O que é que eu ando aqui a fazer? Para quê? Para eu começar a ver o resultado. Eu quero que tu olhes para o teu resultado de vida agora e vês. Ele é bom ou é mau? O teu resultado de vida é bom ou é mau? Em relação àquilo que nós estivemos a falar até agora, àquilo que tu projetas como o melhor para ti. Ai, é bom, Miguel. Ótimo, é só crescer. Ai, é muito mau, Miguel. É horrível, Miguel. Então, o que é que eu ando a fazer para ter este resultado? Qual é o padrão que eu tenho que quebrar? Qual é a permissão que eu tenho que dar na minha vida para que isto comece a dar resultado? Vou dar um exemplo. Sou mentor, tenho alunos, tenho a minha comunidade, tenho mentorias individuais e agora comecei a não ter pessoas, clientes, as pessoas começaram todas a fugir. Resultado ruim. Porquê é que eu estou a ter este resultado? Ai, porque as pessoas são uma merda, as pessoas agora falham, as pessoas não querem saber da espiritualidade? Não. Como é que eu estou em relação a isto? Bem, eu tenho andado mais com medo, mais estressado, tenho andado mais irritado, tenho sabotado nisto, e tu vais começando a perceber um padrão do que está a acontecer. E tu depois vais perceber que realmente o resultado não funciona se eu continuar assim. É simples como isso. Só que o problema é que o ser humano não está habituado a fazer o simples. Está habituado a que o outro diga, a que o outro resolva. Esta merda é simples. Olha para o teu resultado e vê o que é que tu andas a fazer. Porque eu não acredito que não haja uma pessoa no planeta. Eu não acredito que haja uma pessoa que diga que não sabe o que é que quer. Ou o que é que está a dar mal na vida dela. Ela sabe, só que se ela aceitar o que está a dar mal, tipo, o relacionamento é uma merda, o meu trabalho é uma merda, os meus treinos são uma merda. Se a pessoa aceitar, a dor é tão grande e vai ter que mudar essa realidade que ela prefere pôr a cabeça debaixo da areia e dizer: eu estou a tentar fazer, eu estou a tentar mudar, eu estou a tentar... Olha para os teus resultados e vês aquilo que tu não andas a fazer. Porque tentar mudar isso não existe. Vê a tua vontade, toma uma decisão. Vou tentar largar esta caneta. Vou tentar largá-la, cai. E eu vou tentar largar. Não, ou tu largas ou não largas. Ou seja, não existe tentar. Ou tu fazes. Agora, tu fazes, pode vir um resultado bom ou mau. E aí tens de ter maturidade para perceber o que é que eu preciso aprender com um resultado bom ou o que é que eu tenho que aprender com um resultado mau. É simples como isto. Se neste momento o Miguel não está a ter clientes, o que é que eu tenho que aprender com isto? A soltar, a confiar mais, a entregar mais, a sentir-me mais merecedor, a permitir-me mais, e tu vais tendo essa conversa e vais percebendo aquilo que faz sentido ou não para ti. E depois, claro, tens que praticar. Pratica o momento presente. Pratica uma conversa interna positiva. É aquilo que eu vos digo, eu acordo e é disciplina, compromisso, práticas, meditação, autoconhecimento. Este dia vai ser bom para mim? Vai. Este dia vai ser bom para o outro? Vai. Este dia vai ser verdadeiro? Vai. Toca a levantar. Levanto, vou respirar. Lá fora, bem, medito, clarifico, percebo perfeitamente quem eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer, o porquê que eu vou estar aqui e vamos começar o dia. É automático. As circunstâncias da minha vida não importam. O que importa é aquilo que eu sinto. É aquilo que eu vibro. Eu escolho amor, abundância, boa comunicação. As riquezas de Deus circulam na minha vida e há sempre um assistente divino. Eu imagino, eu sinto, eu crio. Eu sou o criador da minha realidade. Eu sou Deus. Deus é tudo, tudo sou eu. Portanto, eu permito-me abundância. Tu vais dizer, mas isso é um piloto automático. É um mantra. O que é um mantra? Um piloto automático. O que é que acontece a um ser humano que está encarnado quando tu começas a dizer a mesma coisa? Ele entra em hipnose. Vira-te para um bebê e começa: dorme, bebê, dorme. A dizer sempre a mesma coisa. Ele começa. Aquilo é tão tedioso, aquilo é tão repetitivo que ele começa. Por isso é que existem os mantras. Tu começas a ouvir a mesma coisa, sempre ao mesmo ritmo, o teu ego não acha interessante e adormece para fugir daquela situação.
Portanto, quando começas a repetir estas cenas, tu vais começar a senti-las. E quando eu as repito, as circunstâncias da minha vida não importam. Isto vai buscar toda a minha energia que eu tinha quando aprendi isto. Que é fantástico. Tudo isto que eu escrevo aqui vai buscar a energia de quando eu faço isto. Ou seja, isto é ótimo para quando eu estou mal. Quando eu acordo a reclamar de tudo, quando eu mando tudo para o caralho, quando nada funciona e eu começo a escrever isto e aquela energia... Bem, porque vocês começam a aprender a usar o vosso cérebro e a vossa mente. O vosso cérebro, foda-se, a vossa mente. Porque se eu vos disser agora, pensem num bebê. Pensem agora num bebê a correr, a brincar. Vocês vão sentir, pensem agora num cãozinho, assim a fazer coisinha, cara de cachorrinho. Bebê. Como é que vocês vão sentir? E vocês não estão com o cão, não estão com o bebê, porque é um estado que vai buscar memórias que vocês têm de ver animais assim e bebés e vos dá uma vibração de que aquilo é real. Pronto, é exatamente a mesma coisa. Aprender a usar o cérebro para teres a decisão, a vontade e criares a realidade. Permite-te. Ok? E por hoje ficamos aqui, meus queridos. Amanhã há mais. Tenham uma boa terça-feira. E claro, lembrem-se, vocês tomam a decisão da vossa vida. A vida é vossa responsabilidade. Ai, Miguel, não é nada. Ai, acontece-me isto. Acredita em mim. Assuma a responsabilidade pela tua vida. Quando tu assumes a responsabilidade, mesmo por aquilo que tu não tens responsabilidade, vai surgir uma coisa que é que tu vais começar a aprender a resolver problemas e o mimimi vai começar a acabar. A reclamação começa a acabar. Porquê? Porque tu assumes a responsabilidade e vais resolver. E aí a tua vida tem a capacidade de mudar. Ok? Tenham uma ótima terça-feira, todos. E até amanhã. Tchau.